Olá a todos, para todos. Meu nome é Paulo, residente da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Eu moro em um bairro chamado Morro da Queimada, mas que no ano de 1720 teve o nome de Morro do Ouro Podre, propriedade do abastado Senhor Pascoal da Silva Guimarães. Sou guia de turismo regional, recepcionando assim diversos visitantes que desejam conhecer a história do nosso município. Porém, um assunto que será abordado hoje será a respeito de um dos conflitos que aconteceu na antiga Vila Rica e ficou chamado de Guerra dos Emboabas. Os Emboabas eram os imigrantes que se estabeleceram na região das Minas do Ouro, na América colonial, a partir do século XVII, para explorar os metais preciosos. O termo Emboabas tem origem indígena, significa forasteiros ou estrangeiros. A Guerra dos Emboabas, que aconteceu entre os anos de 1707 e 1709, envolveu paulistas e estrangeiros pelo domínio da exploração da região das Minas. Os bandeirantes paulistas foram os primeiros a descobrir ouro da região e queriam ser os únicos a explorar a riqueza. Porém, a chegada constante de pessoas vindas de outras regiões brasileiras e também de Portugal, a exclusividade bandeirante não se realizou. Não importava mais quem era o primeiro a chegar, mas sim extrair o maior número possível de ouro e outros metais preciosos que fossem encontrados. O conflito no início do século XVIII trouxe mudanças para o Brasil, colônia. O sertão brasileiro começou a ser povoado, pois o litoral não trazia mais lucros com o açúcar. A coroa portuguesa fez presente, dividiu as capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro e criou a capitania das Minas do Ouro. Além disso, a cobrança de impostos passou a ser uma rotina para os exploradores da região. Era possível explorar os metais preciosos, desde que se pagasse os impostos que eram cobrados da coroa portuguesa. Após a derrota dos Emboabas, os paulistas foram para a região onde hoje é Goiás e Mato Grosso, descobrindo novas minas de metais preciosos, e expandindo o ciclo do ouro
para o oeste brasileiro. Desde a chegada ao Brasil no ano de 1500, que os portugueses buscavam metais preciosos na América. Os espanhóis já estavam lucrando com os metais encontrados em seus domínios no continente. E os portugueses acreditavam que aquelas novas terras também poderiam gerar riquezas para o rei. Porém, assim que desembarcaram, não acharam nenhuma pedra preciosa. Como não queriam perder as terras conquistadas do outro lado do Atlântico, os portugueses traíram o pau-brasil, a árvore que se encontrava abundantemente no litoral brasileiro. Mas foi realmente na cana-de-açúcar que Portugal iniciou de fato a exploração da sua nova colônia. Se não foi possível fazer riqueza com metais preciosos, o jeito foi lucrar com o comércio açucareiro. Entre os séculos XVI e XVII, o Brasil tornou-se grande produtor de açúcar. O êxito da colônia portuguesa despertou a cobiça de várias nações europeias, como a Holanda. Os holandeses tinham o domínio do refino e do comércio açucareiro na Europa, mas queriam também dominar o plantio da cana. Dessa forma, entre os anos de 1630 a 1654, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro e apossaram-se dos engenhos de açúcar. Os portugueses conseguiram expulsar os invasores de sua colônia após uma intensa batalha, o que provocou sérios prejuízos para a economia açucareira. Expulsos do Brasil, os holandeses partiram para as Antilhas e lá aplicaram todo o conhecimento adquirido enquanto dominaram o Nordeste brasileiro. Assim, a Holanda tornou-se o principal comerciante de açúcar e desbancou Portugal. Sem poder reagir à concorrência, a coroa portuguesa teve que se reajustar para descobrir novas formas de continuar obtendo grandes lucros no Brasil. A crise do açúcar reacendeu a busca pelo ouro. Se o litoral atravessava uma grande crise econômica por conta da desvalorização do açúcar no mercado europeu, a solução foi migrar para o interior da colônia e explorar suas potencialidades. A coroa portuguesa organizou expedições que saíram do litoral em direção ao sertão brasileiro, em busca de metais preciosos. Essas expedições foram chamadas de entradas.
Mais ao sul estava a capitania de São Paulo. Aliás, a capitania de São Vicente. Acima da Serra do Mar estava um vilarejo fundado pelos padres jesuítas que se chamava São Paulo de Piratininga. Ao contrário do Nordeste, a produção de açúcar não foi marcante na região. Os paulistas viviam uma vida totalmente diferente. A economia era de subsistência, ou seja, para a produção interna, e não para abastecer o mercado europeu. Por isso, a produção não era tão intensa como no Nordeste. Os paulistas precisavam de mão de obra e não tinham acesso livre ao trabalho escravo, oriundo da África. Era preciso avançar para o interior em busca dos indígenas que fugiram do litoral após a chegada dos portugueses. As bandeiras, diferentemente das entradas, eram expedições que saíam de São Paulo em direção do sertão brasileiro em busca de índios. A organização e o financiamento dessas expedições ficavam a cargo dos próprios paulistas, que a partir de então ficaram conhecidos como bandeirantes. Além disso, os paulistas também estavam em busca de metais preciosos. Circulavam no Brasil, colônia, lendas a respeito, o que despertava o espírito aventureiro dos colonos. Lucas Figueiredo aborda esse assunto no livro Boa Ventura, A Corrida do Ouro no Brasil. Em meados do século XVII, as expedições bandeirantes começaram a ocupar o sertão. Alguns índios colaboraram durante a viagem, seja como guias ao abrir caminho, seja orientando a melhor forma de resistir por tanto tempo em uma região desconhecida. Inúmeras rodovias que atualmente saem da capital paulista foram abertas nesse período. E nomes dos bandeirantes batizam muitas delas como Via Anguera, Rodovia Raposo Tavares, Rodovia dos Bandeirantes e Rodovia Fernão Dias. No final do século XVII, os bandeirantes descobriram as primeiras minas de ouro na região de Sabará. Atualmente, a cidade se localiza na região metropolitana de Belo Horizonte. Os primeiros indícios de ouro foram encontrados nos vales dos rios e chamados de ouro de aluvião. A notícia da descoberta de metais preciosos no interior do Brasil, provocou uma corrida de gente desejosa em se enriquecer. Assim, começaram a se formar as primeiras cidades: Vila Rica, São João del Rei, Mariana, entre outras. A região das Minas estava repleta de aventureiros, muita gente, que largaram tudo para mudar
de vida com o ouro extraído. Com os metais preciosos foram descobertos por expedições particulares. A coroa portuguesa não tinha encontrado uma forma de se apossar da região e começaram a usufruir dos lucros oriundos da extração da riqueza tão desejada. O aglomerado de pessoas disputando palmo a palmo os metais preciosos gerou conflitos, muitos conflitos. Veremos mais após outros conflitos que foi gerado devido ao ouro. Não importava se foram os bandeirantes os primeiros a chegar à região, não importava. E descobrir o ouro. A mina pertencia a quem encontrasse primeiro. Quem achasse pepita de ouro ao longo dos rios poderia ficar com ela. Não havia regras para organizar o espaço. Uma hora ou outra a região seria palco de conflitos armados, como de fato foi. Entre 1708 e 1709, quando estourou esse conflito que já mencionei anteriormente, que foi a Guerra dos Emboabas. A palavra Emboaba tem origem indígena, da língua tupi. Os índios costumavam utilizar esse termo para denominar as aves que tinham penas por todo o seu corpo. Agora, os bandeirantes foram os primeiros a chegar à região das minas. Mas a notícia da descoberta do ouro provocou a vinda de milhares de pessoas que também queriam usufruir daquelas riquezas. A palavra Emboaba foi utilizada pelos bandeirantes para chamar os forasteiros que chegaram depois na região. Foi uma espécie de um insulto que os paulistas faziam com os forasteiros. Chamaram que eles usavam botas com penas, então um tipo de deboche que faziam, que foi feito aos forasteiros devido às botas e às penas usadas nas botas. A Guerra dos Emboabas foi motivada pela disputa em torno das minas de ouro. Os bandeirantes queriam obter da coroa portuguesa o direito de explorar exclusivamente os metais preciosos encontrados. Porém, a grande quantidade de brasileiros e portugueses que se dirigiram para o local tornou inviável a tal pedido. A Guerra dos Emboabas foi travada entre bandeirantes paulistas e os outros aventureiros forasteiros que chegaram ao local logo depois. Antes da guerra começar de fato, paulistas e emboabas já tinham passado por alguns desentendimentos. Os forasteiros mataram 2 chefes
paulistas, que tentaram impor o domínio bandeirante na região. Contrariando as origens da coroa portuguesa, os emboabas declararam Manuel Nunes Viana como governador da região das Minas e decidiram expulsar os paulistas. O principal objetivo dos emboabas era enfraquecer o domínio paulista. Para isso, Manuel Nunes Viana liderou expedições para o combate. Os paulistas eram liderados pelos bandeirantes Borba Gato. Foi numa região chamada Capão da Traição, em lugar próximo da atual cidade mineira de Tiradentes, lá em São João. Isso aconteceu no São João, no Rio das Mortes, que ficou chamado Capão da Traição. Ali foi o fim, foi o último travamento entre paulistas e os forasteiros ou estrangeiros. Que paulistas e emboabas travaram a batalha mais trágica e determinante para o destino. A Guerra dos Emboabas terminou com a vitória dos estrangeiros, os forasteiros. Emboabas, mesmo derrotados, os paulistas não desistiram de explorar metais preciosos. Eles organizaram expedições em direção a Mato Grosso e Goiás. Após o fim da guerra, a coroa portuguesa tomou iniciativas de intervir diretamente na região das Minas, evitando que se transformasse em um território livre. Ocorreu a separação das capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro e também a criação da capitania das Minas de Ouro. Outra medida tomada pela coroa foi a cobrança de impostos sobre o ouro extraído. Começava a ser cobrado o quinto, que se referia a 20% de todo o ouro encontrado que tinha que ser enviado para Portugal. Ou seja, 1/5 do ouro extraído ficava com o rei de Portugal. A derrota dos paulistas não abalou os ânimos dos bandeirantes, que se dirigiram para Goiás e Mato Grosso, mostrando que a região mineradora não se concentrava apenas em um lugar. A exploração do ouro promoveu a interiorização do Brasil e foram fundadas várias vilas para acomodar os aventureiros que desejavam se enriquecer nas minas. A economia também se diversificou, pois não era dependente apenas da exploração dos metais preciosos para a metrópole. O comércio dentro das vilas se tornou-se lucrativo.
coroa portuguesa intensificou a fiscalização sobre a exploração do ouro por meio da cobrança de impostos. E foi impostos, muitos impostos, o que gerou descontentamento entre os mineradores. Portugal começou a se tornar um peso para o Brasil. E as medidas absolutistas do rei português foram um dos motivos que desencadearam uma série de revoltas na região das Minas. E também a possibilidade de o Brasil tornar-se emancipado de Portugal, ou seja, independente. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like especial para assim estar fortalecendo esse canal. Desde já, eu agradeço imensamente a todos e até a próxima.